só virar aqui o celular. Bom, bom dia a todos. Vamos orar para darmos início. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia e pela oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito nos dá entendimento, grave na nossa mente as verdades para que possamos sair daqui enriquecidos com a Tua palavra. Por favor, seja o nosso professor, falando pelo Teu Espírito e agradecemos porque já nos ouviste. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, vamos lá. Vamos a capítulo 3 de Cantares. Cantares, capítulo 3. De noite, em minha cama, busquei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Ela estava à noite e aí, cadê? Nas deitada, né? Cadê quem ela não estava ali? Vamos lá. Eliane, pode ler o verso 2? Cada um vai lendo um pouco. Sim. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Se levantou e vamos procurar. Cadê o mundo, né? Agora, Cantares, capítulo 3, verso 2. Sônia, pode ler. Só ativar o áudio. É só um minuto, é que eu tô aqui ainda. Yasmin tá tentando entrar para mim, eu tô aqui no dela. Foi Cantares, o quê? 3, 2. Yasmin, sua Bíblia tem a letra miúda. 3, 2. Vou. 3, desculpa, Não, o 3, vou. É 3, 3, 2, não é? O 3, 3. A Eliane leu o 2. 3. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele, o meu coração. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Isso aí, então, ela saiu à procura do amado nas ruas, e aí não achou ele, e daí de repente achou os vigias, os guardas lá, e daí perguntou para eles. E aí, Osana, pode ler o verso 4. Mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe e no quarto daquela que me concebeu. Ela achou, e logo que ela achou, ela não deixou ele embora. Ela se agarrou a ele, né, e não largou. E levou ele de volta para casa. O verso 5 agora, Eudete. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que eu queira. Então ela deixou ele dormir até que ele quisesse. Isso aí. Tem duas formas assim que, para mim, ele fica... tem algumas lições aqui que a gente pode entender dessa lição. O que chama a atenção de vocês nessa primeira parte? Pode falar, Zé. Bom, aqui eu achei interessante. Aqui fala da busca. Busca por alguém precioso. Né? Para ela, era alguém muito precioso. Então, me faz lembrar a parábola da dracma perdida. Né? Algo muito precioso. E sai à caça, vai procurar.
pergunta para as pessoas e pergunta: vocês viram meu amado, o amado da minha alma? Aí ela diz: né, quem escreveu? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Como é bom você encontrar alguém que você havia perdido. Um sentimento muito bom. Parece que o dia ficou pleno, porque você conseguiu alcançar o seu objetivo. É o sentimento de você alcançar algo que tem, ou alguém que tem muito valor para você, mas que por algum motivo não foi. Ela buscou, vai ver que ele saiu e ela nem viu, né? Então, até que eu fiz entrar na casa de minha mãe. Onde é a casa da mãe? Eu posso dizer que seria a igreja? No quarto daquela que me concebeu. Tem lugar melhor para a gente falar com Deus como na intimidade? Então, você vê que, né, norteia. Você pode usar também de forma literal, falando, né, de dois amantes, mas como a Bíblia ela usa uma linguagem, coisas conhecidas para explicar as desconhecidas na nossa linguagem, né? Aqui fala de alguém muito precioso que saiu da vista, mas que quando a pessoa percebeu, ela correu atrás. É verdade. Interessante que estava no meio da noite ali, ou no meio não sei, mas era de noite, era escuro. Quando a esposa então ali vai buscar aquele que ama a alma dela, né, buscou e não achou. O que poderia levar ao amado, a sua alma, não estar ali? Às vezes algum compromisso em algum lugar. Às vezes que ela brigou com ele, ela amou, ficou de mal com ele, daí ele ficou ressentido e saiu. É porque ela não viu ele sair. Ela estava ali, ela foi buscar. Alguma coisa aconteceu. Pode falar, Usa. Interessante. Por que ela não buscou ele de manhã? E foi buscar de noite. E essa noite não pode ser uma noite de trevas na vida? Né? Uma hora que você está tão perdido no mundo que você nem percebe, o dia passou e você nem se apercebeu, está perdido por aí. E no meio da densa escuridão, epa, mas tinha alguém muito especial aqui, e agora? Cadê? Ah, agora eu vou atrás, eu quero saber. Eu tive momentos muito agradáveis na intimidade com esse Deus. Agora eu estou na escuridão porque ele saiu, eu não vi, não porque ele parou de falar, mas eu me distanciei e deixei de ouvir. Por isso que a gente busca constantemente o Espírito Santo, porque a gente quer ouvir, né? Uma vez eu ouvi alguém falar assim, que Deus fala com a gente uma voz mansa e suave. Isso não é grito. Ele fala com você. E a gente escuta. Aí, na medida que você se afasta, ele continua falando. Só que quando você está tão longe, ele continua falando, mas você que não ouve mais. Né? Verdade. E aí, então, nessa situação, a gente tem que buscar. E ela aqui dá para ver que buscou ele de todo o coração. E aí vem a frase que nós
temos lá, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso está em Jeremias 29, verso 13. E para a Ivete, que puder abrir para nós, Jeremias 29, 13. Qual que é o conselho, então, de Deus para nós? Só um pouquinho que eu estou procurando, tá? Beleza. Jeremias 29, 13, é isso? Isso. Pela mão de Elasa, filha de Safã e de Gemarias. É esse? Você dá uma olhada, Jeremias 29, verso 13. 13, tô lendo 3. Ah, tá. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Isso mesmo. Quando nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós vamos achá-lo. Então, tem por algum motivo. Distração nossa, pegamos no sono porque fomos negligentes, nos distanciamos de Deus. E nós, de repente, nos vemos longe de Deus, longe do caso do marido, do amado. Jesus é comparado ao marido, né, da mulher, da igreja. Aí, qual é a recomendação aqui? É buscar de todo o coração. Ela levantou-se mesmo à noite e foi pela cidade, pelas ruas, as praças, buscando aquele que ama. Buscou e não achou. E aí, quem que achou ela? Os guardas. Os guardas, então, que cuidam, eles geralmente vêm. Se alguém está na rua, se alguém está passando, eles vêm. Eles sabem, ó, passou por aqui, ele está aqui, está ali. Talvez eles puderam dar alguma dica para ela, algum conselho, olha, isso, aqui. Mas quando que ela achou eles de verdade? O verso 4 diz, quando ela então deixou os guardas, os vigias, e foi seguindo, talvez, a indicação deles, e logo achou. Então, a nosso encontro pessoal com Deus, ninguém pode, digamos, fazer por nós. Mas quando nós aceitamos os conselhos de quem já tem mais experiência, de quem já viu mais coisas, né, de quem está por lá e já sabe o que está acontecendo, que nem os vigias, eles estão lá, eles estão vendo o que está acontecendo, eles sabem mais quem passou por ali, como passou. E nós aceitamos, às vezes, o conselho deles, mas nós vamos por nós mesmos e procuramos seguir essas orientações. Isso é o diferencial. Daí pode nos facilitar nós encontrarmos. Afastando-se um pouco, logo achei. Aquele que a minha alma ama. Agarrei-me a ele e não o larguei. Então aí é algo muito importante. Quando a gente perde algo de valor para nós, como aqui é no caso o amado dela, ela sente muita falta. E aí quando ela encontra, ela não quer perder de novo. E aí se agarra com mais firmeza. E não larguei. Até que introduzir, ou seja, é persistência. E aí certamente ela começou a tratar muito melhor, né, o amado dela lá, tanto que a Odete falou, né, daí não acorda ele, deixa ele descansar. Ele deitado. Pode falar. Viu, os soldados podem ser alguém mais experiente que dá o exemplo para nós, que falam para nós e às vezes a gente pensa, eu vou fazer do meu jeito. É isso, pode ser? Pode ser. Aqueles, né, os soldados, os guardas, os vigias, quem está atento ali, quem sabe mais, né, tem mais vivência. Isso mesmo. Entendi. Obrigada. Então, não é que eles devem fazer para nós, não deve fazer para nós, mas aqui está dando um indício que podem nos dar orientações. Pode falar, José. Interessante é que por que ela foi perguntar para os vigias? Né? Então, é alguém que estava familiarizado com a experiência dos antigos. Né? Essa nova geração que está chegando,
Ontem à noite eu estava falando isso com a diretora do Ministério da Mulher. Essa nova geração que está chegando ensina muita coisa para a gente, mas também chama muita atenção da gente. Aqui na igreja tem uma família que entrou a mãe, trouxe os 2 filhos já batizados, já todo mundo se batizou, está trazendo um monte de vizinhos, crianças. Olha, eu nunca vi, está vindo uma leva. E a menina dela é uma menina muito estudiosa, tem 15 anos, parece. E a igreja colocou já a mãe, e a filha é secretária de departamento, e a mãe também. E a mãe participando de comissão de igreja. Aí ontem à noite eu estava conversando com a diretora do Ministério da Mulher, falei, olha, não é prudente fazer isso. Não é prudente. Aí ela estava me falando que a menina conversa com pessoas idosas na igreja, tratando de você e no tete a tete. Eu falei, não está certo isso. Aí eu falei, a culpa é dela? Ela veio de fora. Como que a gente que conhece permite isso? É sinal que a gente também está se afastando dos marcos antigos. Como que a gente vai orientar alguém que esteve fora e volta? Como que essa moça ouviu a voz dos guardas? Porque eles permaneceram nos marcos. Se afastar, ela também não vai saber. Será que ele sabe mesmo onde está o amado? Interessante isso. A importância, né, de cada um cumprir a sua parte fielmente. Eric, Pode falar. viu? E colocar assim, tipo, alguém assim muito novo na igreja, tipo de um dos anciões. Será que é prudente isso? Porque é uma pessoa muito nova. E o que você acha disso? Bom, não é prudente, né? Porque às vezes não é nos primeiros momentos que você conhece a pessoa, assim, o caráter, a índole dela. Muitas vezes ela mesma não está preparada, né? Pra lidar com Sim, e muito novo de idade, eu digo também, né? tem algumas situações aí, novo de idade pode ser no sentido como para ir aprendendo. Se é alguém novo de idade e novo na fé, aí é mais complicado. Mas se é alguém, digamos, já está em bastante tempo, né? Mas é cada situação, né? Porque assim, muitas vezes a gente pensa em não colocar os jovens, só que daí não ensina eles. A gente tem que começar a questão de discipular, né? Pega algum jovem que já está se demonstrando ali fiel, demonstrando uma persistência, prudência, diligência, essas características, assim, está buscando a Deus. Então você já sabe, né, mais ou menos que é alguém que pode ser que consiga, né, cumprir fielmente os encargos, né, de uma. Você daí coloca ele para ir aprendendo, não chega e larga tudo em cima dele. Isso está errado, né? Mas pega e coloca ele junto para ir vendo como é que se faz, como é que é. Isso é algo importante, né? Como um pai, por exemplo, não vai pegar um filho lá de 3 anos de idade, o pai que é ferreiro vai colocar o filho de 3 anos de idade para derreter ferro, fundir metais, para fazer coisas lá, muito perigoso, né? Ele pode, no máximo, ficar ali olhando, né? Mas depois, quando o filho vai crescendo, ficando 7, 8 anos, ele já pode dar algumas funções. Ó, você me ajuda nisso, você pega aquilo, tal. Depois, quando ele já está com os 14, 15 anos, talvez ele já consiga fazer alguma coisa. Essa é a lógica. Você vai deixando ele junto, fazendo o que ele consegue, mas ele ir pegando prática. Aí depois, o filho aprendeu bem a profissão do pai, por exemplo, né, num ofício. Aí. E isso é algo que é importante fazer, né? Mas como alguém na fé, que entrou recém na igreja, é como se fosse um bebê. E você pega um bebê e manda fazer um monte de coisa, mano. Larga de cima dele, não vai dar certo. Verdade. Pode falar, Zé. Mas é interessante, Eric, é o seguinte, é o que eu estava falando ontem para a diretora, né?
Ela é uma menina muito arrojada. Ela passa um tempão lendo a Bíblia. Ela ganhou uma bolsa 100% integral para a escola adventista. É uma menina que tem limitações, veio da favela. Mas a mãe, como uma catadora, está botando os filhos ali, entende? É bonito ver a condução, sabe? Só que isso é o que você falou. Não quer dizer que porque ela é uma pessoa dedicada, mas ela é nova, é criança, é como a mulher disse, é aborrecente. Eu falei, se a gente que é mais idoso, se a gente não aprender, porque ontem eu copiei um negócio que eu achei muito interessante, Eric, sobre a sabedoria. Eu achei, está na meditação desse ano. Eu achei interessante e eu queria compartilhar aqui com vocês, quer ver? Achei muito interessante mesmo. Olha aqui. Como obter a sabedoria? Confúcio dizia que existem 3 métodos para obter a sabedoria. O primeiro é a reflexão, é o mais nobre. O segundo é a imitação, é o mais fácil. E o terceiro é a experiência, é o mais amargo. Interessante isso. Roar, eu achei interessante. Roar Hendricks, no livro Ensinando para Transformar Vidas, ele diz assim: sempre que estiver em companhia de gente que sabe mais que você, procure aprender com eles o máximo que puder e aproveitar-se bem do conhecimento que possuem. Deixem que eles falem e lhes passem tudo o que sabem. Eu achei muito interessante isso. Meu pai sempre dizia, minha filha, ande com gente melhor que você, mas não é melhor no dinheiro. E eu ficava tentando entender o que é melhor que eu, que não é no dinheiro. Era gente com mais conhecimento, sabe? Para você aprender mais. Mas aqui está falando de sabedoria, não está falando de conhecimento. Sabedoria é muito além do conhecimento, né? Vamos dar uma olhada em algumas orientações aqui do apóstolo Paulo para Timóteo, 1 Timóteo 3, que fala a respeito disso, de quem colocar em alguns cargos de importância na igreja. Então, como nós estávamos comentando desse assunto, vamos ver aqui. 1 Timóteo 3, dividir alguns textos, alguns versos são 16, podemos deixar 3 versos para cada um. A Eliane pode começar, daí lendo 3 versos, depois a Osana, depois a Sônia, daí depois a Osana. Qual que é, Eric? 1 Timóteo, capítulo 3. Tá. 1 Timóteo 3, capítulo inteiro, são 16 versos. Então a Eliane pode começar, depois a Sônia, depois a Osana, aí a Odete, daí a Ivete. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Isso, tá bom. E agora o verso 4 a 6, a Sônia pode ler. Eu vou ler aqui que mamãe está um pouco impossibilitada no momento. Pode ler. Ele deve governar sobre sua família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus?
não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Olha só, aqui foi um conselho bem claro, né? Não neófito ou novo na fé, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, tem a mesma atitude que Satanás teve, né? De achar bom e querer ainda mais e mais, e cobiçando. Agora, Osana, pode ler do verso 7 ao 9. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E aí? Isso. Quiser ler mais um? São curtinhos esses. Também estes devem ser primeiramente experimentados. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então deve haver um período de experiência. Então o que nós aprendemos até aqui? Não é bom que seja um novato. É importante que seja alguém que você veja na vida características de cuidado, de amor, ali, né? E aí, depois de provado, ele seja visto que vai conseguir fazer o que precisa. Agora, pode ler do verso 11 ao 13, Eudade. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aí. E agora o 14 e 16, pode ler. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém. Então aqui nós vemos bem claro, né, os conselhos de Deus. Principalmente lá o verso 6 já respondeu a pergunta, né? Não um novo na fé, né? Então, vamos orientar. Caso tenhamos visto alguma situação dessas, usemos a palavra de Deus. Ela tem autoridade. Digamos, ó, o conselho de Deus é esse. Cuidemos para não seguir fora do conselho de Deus. E pode até parecer ruim para a pessoa, quando você pode falar para ela, olha, se alguém agiu errado e deu um cargo para ela, mas é melhor assim do que pelo próprio bem dela, do que deixar que, como acontece ali, a pessoa se ensoberbeça e acabe ainda no mesmo pecado que Satanás. Né? Então, vamos voltar lá para Cantares, agora o capítulo 3, os versos 16 em diante. Não, 5. Isso já foi lido. Cantares, Não. verso 6 em diante. Não. Vou ler aqui. Quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra e incenso e de todos os pós do mercado? Então, olha só, quem que é essa que sobe do deserto? Interessante, uma mulher no deserto. E ela está bem, muito bem para quem está no deserto, né? Perfumada, com incenso. Então, vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 12.
verso 13 e 14. Vamos ver quem está na vez. Eliane, pode ler. Apocalipse 12, versos 13 e 14. 12, 3 e 14 ou 13 e 14? Só o 13 e 14. 12, 13 e 14. Capítulo 12, versos 13 e 14. Sim. Quando, pois, o dragão se viu atirado pela terra, perseguiu a mulher, que dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, para fora da vista da serpente. Muito obrigado. Então nós vimos a ideia depois é que vai falar, né, que a terra ajudou a mulher e daí o dragão tentou atingir com uma avalanche de água e não conseguiu. E aí vem o verso 17 que eu vou ler aqui, ó. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, ou seja, aos restos, os que sobraram, da sua semente. Semente seria os descendentes, né, que nem uma planta lá de milho, produz muitas sementes, produz vários descendentes. E cada uma delas for plantar vai produzir outra semente. É um símbolo do crescimento, assim, né, das gerações. Então, aos restantes dos seus descendentes, aos que restaram dos descendentes da mulher, ele está falando. Só os que restaram, não são todos. Restaram como? Qual é a característica desse resto? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Tem várias sementes da mulher que não têm essas características de guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, infelizmente. Mas é exatamente contra esses que Satanás tem grande ira. Irou-se o dragão contra a mulher. Então, Satanás ele vai fazer guerra exatamente contra esse grupo. E aí, nós estamos em guerra. Satanás tem fúria e está tentando atacar especificamente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa é a característica dessa mulher, dessa igreja, que permaneceu pura. E olha só, vamos entender ali. Então, uma mulher, no verso 13, que a Eliane leu, o dragão, né, perseguiu a mulher. E aí no verso 14 diz que foi dado asas para que voasse para o deserto. E ali fosse sustentada por um período de tempo. Tá? Então ela fica no deserto sendo sustentada lá. Passando dificuldade. No deserto a vida não é fácil. Não tem água, praticamente não tem água. É muito difícil conseguir água. É muito quente. Tem muitos animais perigosos, peçonhentos. Feras, tem escorpiões, cobras, serpentes, tem um monte de coisa. Então é um lugar perigoso. Mas Deus protegeu ela. E aí, depois disso, Deus salvou e levou ela para um lugar melhor. E quando a gente volta lá para Cantares 3:6, quem é esta que sobe do deserto? Ou seja, está saindo do deserto, naquele momento, né? Como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós dos mercadores. Aqui nós vemos quem é essa? Que é aquela que conseguiu subir do deserto. Ou seja, primeiro, foi perseguida. Só foi perseguido aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E esses que restaram fiéis a Deus, eles são. Então, essa que sobe do deserto é a mulher, uma igreja que tem essas características. Por isso, Satanás tem raiva dela, né? E o que ela faz? Ó? Aí, verso 7, eis que é a liteira de Salomão. Liteira. Alguma Bíblia fala diferente? Liteira é aquele palanquim. Aqui até fala do palanquim, né? Eu dei uma pesquisada. Liteira é como aquela... Como se fosse uma cadeirinha. É uma cadeira, assim,
que duas pessoas carregam. Então, ó, tem geralmente uma caixa ou uma cadeira que tem duas varas desse lado. Então, aqui tem a cadeira no meio. Aí uma pessoa segura na frente, levanta, a outra pessoa se levanta atrás e vão carregando. A pessoa lá vai carregada, né? Geralmente as pessoas importantes, reis, coisas, tinham isso antigamente. Eram carregados. Então, a pessoa fica sentada enquanto os outros carregam ela ali, né? E aí, mas pode ser com animais também. E pode ser, é diferente de uma carruagem. A carruagem tem rodas, né? Daí os animais curtem. Essa daí não. Ela tem esses varais que colocam nos animais. Então, o caminhar dela é mais balançando. Vai. Então, ó, quem é esta liteira de... Eis que é a liteira de Salomão. Olha só, é a liteira de Salomão. Então, ó, provavelmente esta que sobe do deserto com colunas e tal. É a liteira de Salomão. Então, na verdade, não é bem a mulher. Eu falei errado ali. Quem sobe do deserto, tá. Dá pra gente ter uma ideia. Mas é a liteira de Salomão que está subindo do deserto. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Agora vamos para Abacuque 13, verso 8. Como é que é? Ó, e quem são esses 60 valentes? Calma, vamos ver primeiro Abacuque 13, verso 8. Peraí, deixa eu perguntar antes. Apocalipse 12, que você tinha falado, eu só não copiei as passagens. Versos 13, 14 e 17 ali, principalmente. Tá, obrigada. Então, Abacuque. Naum, Abacuque, daí Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então, é o quinto livro de trás para frente do Antigo Testamento. Vai no último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, volta assim, chega ali em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, verso... Não, deixa eu ver. Abacuque 3, verso 8. Abacuque 3, 8. Quem achou aí, já nem pode ler. Então, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Então, isso seria para o tempo do fim. vamos ver a respeito no capítulo seguinte, de Abacuque. Capítulo 3, verso 8, agora. Abacuque o quê? 3, 8. Ivete, achou? Se quiser ler agora. Leio sim. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Interessante, ó. Então, aqui está falando num momento de uma luta. Eu vou ler aqui o verso 13, do mesmo capítulo 3, ó. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa descendo o alicerce até o pescoço. Então, ó, aqui está sendo uma guerra. E tem o verso 15 até que fala, ó. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Então a mulher, ela saiu do meio das águas lá em Apocalipse e foi pro deserto. E aí depois Satanás fez como se fosse um mar e atrás dela tentando chegar e atingir ela e destruir ela. E aí Deus ali das águas por meio lá da terra. A terra recebeu a mulher e engoliu esse mar.
E aí o mar, segundo o Apocalipse 17, é um símbolo, ou seja, muitas águas em a profecia. No verso 15, Apocalipse 17, 15 diz, né? E disse, se alguém achou aí Apocalipse 17, 15, para a gente entender o símbolo da profecia, pode ler. Tem aqui se quiser. Pode ler. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Obrigado aí. Então, ó, povos, multidões, nações e línguas. O local que tem mais povos, assim, multidões e nações e línguas, mais concentrado é a Europa. Bem mais diluído, bem mais espalhado. Na Europa sempre foi o berço, assim, né, das civilizações. Ela é conhecida assim. E lá naquele local, ou seja, onde tem as águas. e foi de lá que a mulher pura que viveu esse período no deserto foi quando? Quando a igreja foi perseguida, exatamente no período da Idade das Trevas. É uma parte profética Bem interessante. A gente pode dar uma estudada melhor outro dia. Que fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse tempos, né? Na verdade, de 2. Né? Então, 2 tempos. E metade de um tempo são 3 tempos e meio. Isso, digamos assim, conforme Daniel 11, tem o símbolo que tempos são anos. Beleza, então 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Em profecia, tem uma chave profética em Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Aí, caso seja a primeira vez que vocês estejam vendo símbolos, pode parecer meio primeira vez, também parece. Pode ficar, depois se acostuma. Então, vendo essa primeira vez, não precisa entender tudo, né? Mas tendo já, pelo menos, a chave, se quiserem estudar, vocês vão conseguir entender melhor. Ezequiel 6 e 7, nós vemos uma situação. Deu também um símbolo a respeito de dias, o que esses dias simbolizariam numa situação de profecia. Só para explicar, no versos 4, capítulo 4 de Ezequiel 7, Deus está dizendo para ele: vigirás, pois, o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então ele iria profetizar. Logo antes, Deus deu a mensagem. Qual que é essa profecia que ele deveria profetizar? Então, aos anos de Ezequiel 4, 6. Bom dia, Ezequiel 4:6. Só um pouquinho, Eric. Eu estava lá em Apocalipse. Isso aí. Ezequiel 4:6 diz assim: quando você tiver cumprido esses dias, deite-se sobre o seu lado direito, e você levará sobre si a maldade da casa de Judá durante 40 dias, um dia para cada ano. Obrigado. Então ele estava, aqui vemos que Ezequiel estava profetizando contra a casa de Judá, né? Contra ela, contra Jerusalém, contra o povo de Deus lá. E aqui dá exatamente, 40 dias. Então, o símbolo que ele usar é se deitar para o lado direito. O que tem a ver deitar para o lado direito? Aí, na verdade, ele está usando um símbolo para cada ano. Então, o próprio povo de Israel, em outra situação que também é usado desse símbolo, 40 dias, eles espiaram a terra de Canaã. Ou seja, o povo de Israel estava lá no deserto, na história do Êxodo. O Êxodo, tem números que descreve um pouco melhor aí esse acontecimento. Eles chegam lá para conquistar a terra e eles ficam espiando. 12 espias ficam lá vendo a terra tem. E duvidam que Deus pode dar para eles a terra. Eles não acreditam, eles são gigantes, eles não vão conseguir vencer, e começam a reclamar de Deus: por que você nos tirou de lá? E começam a se revoltar contra Deus. E aí Deus chegou e falou: tudo bem, vocês não querem entrar? Não vão entrar mesmo. Cada dia que vocês passaram espiando 40 dias, vocês vão passar
um ano para cada um desses dias no deserto. Então, eles passaram 40 anos no deserto. No caso, sem a esperança de entrar na Terra, porque eles iam morrer no deserto. 40 dias, Deus deu um dia para cada ano. É o símbolo. Então, como aconteceu aquilo, Deus usou aquilo como um símbolo profético de algo que aconteceria de verdade. Então, a gente entendeu a chave aí. Quando tá falando de profecia, ele usa símbolos. símbolos. Usou dragão. Quem Quem que é o dragão? Quem que é a mulher? Não Não é uma mulher literal. A mulher é uma IV. Dragão, Apocalipse 12, verso 6, lá diz que é a serpente. serpente, é O diabo, Satanás. dá o nome. Então ele diz, o símbolo do dragão representa na Satanás. Ele vai dando símbolos. Os mares são povos, multidões, nações. É um local que tem muitas nações. E aí quando a gente entende Esse símbolo, e a gente vê essa questão dos dias. Um dia é um ano em profecia, tá? Tem isso aqui. Gente, um dia na profecia, no símbolo profético, é um ano na nossa realidade. Aí a gente vai para aqueles 3 tempos e meio. Falou que ela ia passar no deserto. 3 tempos e meio. Daniel 11 fala que tempos são anos. Isto é, anos. O símbolo que não é tão frequente na Bíblia como essa. Lógico, mas está ali. Ó. São anos. 3 anos e meio. Cada ano tem 360 dias, certo? 365, na verdade, mas como a gente usa, na época deles, eles tinham os anos com base em meses lunares, os meses deles eram tudo 30 dias. Então eram 12 meses de 30 dias. A cada tantos anos tinha um mês a mais. Era essa forma que eles faziam. Nós fazemos 365 dias no nosso calendário, e a cada 4 anos tem um ano que tem um dia a mais. Fevereiro. Essa é a maneira que a gente faz. Mas eles tinham uma maneira diferente de ajustar esse pequeno compassos pequenos. E aí, 3 anos e meio, se você pegar 3,5 e multiplicar por 360, você vai chegar num valor de 1.260. 1.260, então, é o número de dias que tem em 3 anos e meio. Como vimos, 1.260 dias, um dia é para um ano. Então foram 1.260 anos que a igreja, que a mulher, passou no deserto. Esse período que a mulher passou no deserto foi exatamente quando Deus sustentou ela no deserto. Ou seja, no deserto você não consegue se multiplicar, crescer, virar um grande povo, um numeroso, forte, próspero. Você sobrevive mal e porcamente no deserto. Você sobrevive, só consegue sobreviver mais ou menos no deserto. E é perigoso. E aí isso foi o que aconteceu com a igreja. Aqueles fiéis, que nós vimos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, eles saíram para o deserto, fugindo do quê? Do mar. Escondido, tudo que era canto, que é o símbolo profético. Na realidade, isso se manifestou os Valdenses, que foram Deus, na Itália lá. Então eles fugiram para as montanhas, se escondiam em meio de cavernas, de rochas, sobreviviam em pequenos espaços, com pequenas comunidades retiradas, tinham que plantar o próprio alimento, era bem difícil sobreviver. Eram perseguidos, muitas vezes faziam-se mini cruzadas, né? Pegavam vários soldados lá, a Igreja Católica movia, né? Várias cruzadas assim, para fazer massacre deles, conseguiam muitas vezes matar vários, alguns fugiam, conseguiam escapar. Entravam muitas vezes em cavernas que eles estavam, jogavam fogo nas cavernas, chegavam lá, faziam tampavam lá, o pessoal morria queimado ou sufocado lá dentro. Era bem terrível, pesquisarem o que eles fizeram. Então, lá, muito difícil no deserto. Deus permitiu que muitos fossem mortos, mas não todos. Por isso que ele teve um restante, um resto, um remanescente, que sobrou. E nesse período de 1.260 dias, estudando melhor as profecias de Daniel, Apocalipse, a gente sabe o início e o final, mais ou menos, né, do período de perseguição. E na história a gente vê quando que começou essa perseguição, foi quando o Papa ganhou, se não me engano, na época de Justino, eu não lembro bem certo, mas foi em 368. 348, depois
Foi no ano 528. Depois de Cristo. E no ano 528, um papa que tinha lá na região, na verdade, que era o bispo do estado, ele ganhou poderes políticos. Então, pela primeira vez na história, um líder religioso ganhou o poder de governador também. E aí ele chegou, agora tem o poder na mão, agora começou a perseguir e a destruir aqueles que pensavam diferente. Foi nesse período que a perseguição ficou muito mais forte. Daí Deus fez com que a mulher, a igreja, fugisse para o deserto. E deu, foi rápido assim, foi participar. Nós vimos. Deu asa, tentou lá no deserto. E como vimos, tem muitos perigos no deserto. Como é que você vai conseguir sobreviver? Deus protegeu ela por meio de si. Agora vamos pedir para Osana abrir para nós Salmo capítulo 91. E a Sônia, a Yasmin, vai abrir Salmo 34, 7. Salmo 51? Desculpa, 91. Ah, 91. Salmo 91, 11. O que você ia falar, Osana? Se quiser falar, pode falar. Há 5 anos atrás, exatamente há 5 anos atrás, eu estava na Itália. Eu fui visitar minha filha. E eu fiquei passada de ver, assim, eu falei, gente, nós temos que aprender muito mesmo. Domingo de Páscoa eu estava lá. Aí, na televisão estatal, né, estava passando a missa do Vaticano, e logo em seguida, a missa na igreja dos Valdenses. Eu falei, não acredito, isso é mentira. Era mesmo. Na igreja dos Valdenses, saiu a missa da igreja do Vaticano, foi para a igreja dos Valdenses com aquele mesmo aparato, rico e tudo mais. É bom a gente estudar, né? Vamos lá. Primeiro a Sônia, ou a Yasmin, ler aí, Salmo 34, verso 7. Só um minuto. É para ler o Salmo 91? Pode pedir para o teste já ir achando. Hebreus 1, 14. É Salmos 34, 7, né? E a Ivete puder achar Hebreus 1, 5. Pode ler, Yasmin. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor, daqueles que o temem e os livra. Amém. Então, o anjo do Senhor é sentinela. O meu falar, campa-se ao redor do que o teme. E os livra. O anjo do Senhor faz isso. Aí pra gente saber qual é o poder do anjo do Senhor, ele está falando que o anjo, singular, né? Do Senhor. Consegue? Qual que é o poder dele? Depois eu vou mandar um texto para vocês lerem. Aí vocês veem que o anjo do Senhor é capaz de fazer. Fazer o poder que ele tem. Agora, Osana, pode ler Salmo 91. Porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Seus anjos, Deus dará ordem, né? Para que te guardem em todos os seus caminhos. Então, esse texto que eu vou falar, para quem, caso esteja vendo o vídeo depois, no YouTube, eu vou deixar na descrição ali embaixo do vídeo, esse texto também, para vocês verem e conferir. E agora vamos ver. Pedir para o Ivete ler o texto de Hebreus 5. Porque Era eu? Ivete, depois você. Tá. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Então, aqui vamos ver um contexto, né? Gravem bem esse texto, que Deus aqui nesse texto está falando dos anjos. A qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Isso é Jesus, que Jesus é muito maior do que os anjos. Né? Aí vem o verso 14. Pode ler. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, aqui nós vemos que
No contexto, vocês vai ver que está falando dos anjos em comparação com Jesus. Jesus é muito maior que os anjos. Aí depois se refere a eles, que são os anjos, que é, todos espíritos ministradores. Então eles vivem num campo espiritual, numa realidade espiritual que nós não vemos normalmente. Nós não temos acesso. Anjos ao nosso redor que estão em outra dimensão. E esses anjos fiéis E aí, Deus são o quê? Espíritos ministradores. Ministrar é aquele que trabalha, que faz algo. Enviados para quê? Para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Especialmente qual grupo de pessoa que vai herdar a salvação? Deus fala, aqueles que Guardam os mandamentos de Deus, têm a fé de Jesus. o testemunho de Jesus, né, e a fé de Jesus também são um grupo que faz parte de qual corpo? O corpo de Cristo, que é Jesus e a igreja. Por isso que quem faz parte da igreja, para fazer parte da igreja, tem algo que Jesus nos orientou em Marcos 16:16. Se a Eliane puder abrir para nós, Marcos 16:16. A gente está juntando as peças de quebra-cabeça para entender algo aí. Pode ler aí, Eliane. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. Quem crer e for batizado. Essa é exatamente a condição para fazer parte da igreja, fazer parte da mulher, do corpo de Cristo. É crer em Jesus e ser batizado, como um símbolo que você aceitou e quer se unir ao grupo. Então isso é o sinal. Que eles vão herdar a salvação. Não quer dizer que por fazer isso já ganha a salvação, não. Em outro verso aí, Marcos 13, nós lemos sereis odiados todos por amor do meu nome. Vai ser difícil. Então, você aceitou Jesus, vai ser perseguido, vai ser odiado. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, se você aceitou Jesus e continuar firme mesmo quando vier a perseguição, esse será salvo. E aí, por que a gente não precisa ter medo? Porque há anjos ministrando a nosso favor. E anjos muito poderosos. Mais uma vez, depois vocês confiram o que um anjo é capaz de fazer. Agora vamos lá para... Talvez pode ser que tenha sido mais anjos, né? Mas que era sob o comando dos anjos. Então os anjos agiram de uma certa forma, numa certa situação. E agora lá em... Voltando a Cantares 3, vamos voltar a entender, né? Quem é que sobe do deserto? Uma perfumada de mirra, de incenso, de todos os pós dos mercadores, que é a liteira de Salomão, ou seja, o local onde Salomão entra e ele fica ali dentro, né? É o local que ele... E aí, vem os 60 valentes que estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Quem que é enviado para proteger aqueles que vão herdar a salvação? Os anjos. Mas, o Eric, esses 60 valentes também não pode ser... Aí agora eu também estou em dúvida. Os livros da Bíblia são 66 livros. Só que quando foi escrito isso aqui, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. Então tinha 49. Então, soma 27 mais 49, dá 66 livros. Mas aqui então não fecha. O símbolo não. Tranquilo. Mas é assim, vamos ver, eis que é a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Aqueles fazem parte, digamos, do povo de Deus. Aqui de uma forma mais ampla, inclui também quem faz parte do governo de Deus. Aqui no símbolo que a gente está lendo, Salomão, ali, os valentes de Israel, mas quando a gente vê Deus e os seus valentes, os seus anjos, né? E aí, então, não precisamos temer. Por quê? Deus mandou, quando a mulher foi para o deserto, como nós vimos lá em Apocalipse, Deus a sustentou no deserto, livrou dos perigos. Ou seja, alguns foram permitidos morrerem? Foram permitidos. Mas Deus sabe por quê. Tinha um propósito. Não foi em vão, não foi perdido aquelas vidas. Pode ser separado. Mas
Deus mesmo assim fez com que permanecesse viva aquela semente. E aí, vamos seguir aqui, ó. O verso 8, está falando daí desses valentes. De Cantares 3:8. Todos armados de espadas destros na guerra, cada um com a sua espada assim, por causa dos temores noturnos. No deserto é um local muito perigoso, à noite principalmente, né, com relação a esses animais. E aí tem esses armados, 60 valentes armados ao redor dessa liteira. O rei Salomão fez para si uma carruagem de madeira do Líbano. Tá, então, semelhante à liteira, mas talvez um pouco mais rebuscada aí, entre a carruagem de Salomão. Fez-lhe as colunas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor, pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe, no dia do seu desposório, no dia do seu, que ele foi coroado rei, né, e no dia do júbilo do seu coração. Agora a gente montou Bastante quebra-cabeça, mas ainda a gente está procurando algumas pecinhas e a gente está olhando muito perto de um quebra-cabeça muito grande. Daqui a pouco a gente vai colocar as últimas peças e a gente pode se afastar um pouco e ver a imagem inteira. Né? Talvez para vocês esteja meio difícil entender tudo agora, mas vamos ver mais um aspecto ainda. Apocalipse agora, capítulo 20 e 21. Então a gente viu, beleza. A mulher é a igreja, né? A mulher é a esposa do Cordeiro. Tudo bem, a igreja é a esposa do Cordeiro. Mas o que diz Apocalipse 21? Rosana, pode ler aí. Apocalipse 21, versos 9 e 10. 21, 9 e 10? Isso. Diz lá. Então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: venha, vou mostrar-lhes a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, por aí tá bom. Depois, se quiser, podem ler todo o contexto, que é muito bonita a descrição da Nova Jerusalém. Ela é gigante. Mas quem que é a esposa do Cordeiro? No verso 9, ele vem mostrar que é a esposa, a mulher do Cordeiro, não é a igreja. De repente ele fala, levou meu espírito ao grande alto monte e mostrou-me quem? Uma igreja? Uma grande cidade. A Santa Jerusalém. E a gente começa a entender melhor um outro verso que está em Êxodo, capítulo 25, verso 8. E é interessante vocês forem analisar o tamanho daquela cidade. Ela é gigantesca, ela tem, transformando para medidas dos nossos tempos, é mais ou menos 600 quilômetros. Ou seja, eu nunca vi uma cidade tão grande, né? Mas mesmo em comprimento, né? Elas são 600 quilômetros, é mais do que daqui até Florianópolis, aqui onde eu estou, um pouco quilômetros. E olhando em linha reta, né? Linha reta é menos distância ainda. Então, muito grande. 600 quilômetros de comprimento, de largura, de comprimento e de altura. Ela é um cubo. E existia um lugar, até onde que eu me lembro, um só lugar na Bíblia que descreve também um ambiente que era um cubo. E era o Santíssimo do Santuário, o lugar mais santo, lá no Santíssimo, que o sacerdote entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação. Nesse local onde estava a Arca da Aliança, a lei de Deus, né, o local que a presença de Deus se manifestava, onde ele estava presente, aquele local, aquele espaço eram dimensões, largura e altura iguais. E agora vê do 25:8. Quem entrou pode ler. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Muito obrigado. Então, ó, me farão um santuário. Eles iam fazer algo, como se fosse um templo, uma igreja. E habitaria.
Deus ia habitar no santuário. E agora vejam lá 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3, verso 16. 1 Coríntios o quê? 3, 16. 3. Ele que achou aí, pode ler. Posso ler? Pode ler. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui está se referindo então ao grupo de irmãos da igreja, né? O grupo de irmãos é o quê? Templo de Deus. E era para nós construirmos um templo. Na época lá de Moisés, era para eles construírem um templo, um santuário, e Deus habitaria no meio deles. E aqui está dizendo que nós, o conjunto de membros da igreja, somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós, em vós, no caso ali. Olha aqui o verso 17, Eric. Pode ler. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, olha, nós individualmente fazemos parte desse templo. Devemos cuidar do nosso corpo. Isso se aplica também. Porque se você pega uma casa e destrói um tijolo, vai ficar um buraco na parede, não é bom. Mas assim, não é cada uma pessoa sozinha que ela é o templo de Deus. Não. Nós somos morada do Espírito Santo. Devemos cuidar do nosso corpo, individualmente. A saúde entra aí esse aspecto também. Mas o nosso corpo, ou seja, o conjunto dos membros da igreja, cada um unido, um colocado sobre o outro, um se unindo ao outro, e juntos formam essa estrutura da igreja, como se fosse uma casa. Vai construir uma casa, você põe um monte de tijolos, e aí você põe telhado, você põe telhas, cada um tem um formato diferente, cada um faz uma coisa diferente, mas todos trabalham com o mesmo objetivo, de construir uma casa bonita, habitável, segura. E esse é o objetivo, então. Nós, no nosso conjunto, na nossa unidade, somos templo de Deus, somos local de morada de Deus. E aí quando a gente vai lá para Cantares, a gente começa a juntar as pontinhas, né? E até inicialmente, quando eu li, eu nem me dei conta que no início ali do verso Cantares 3, 6 e 7, na verdade, quem é esta que sobe, quem está subindo ali não é a mulher em si, é a liteira. A liteira que seria essa, como se fosse a carruagem, o local que ele, digamos, habita temporariamente para ele se movimentar, para ele se mover. E aí, quem que sobe está tudo no deserto. A gente viu o paralelo que tem com o deserto lá do Apocalipse, né? E está perfumada, ou seja, saiu num momento difícil, mas saiu muito bem. Ela saiu perfumada, né? Com toda arrumada, enfeitada. E aí a liteira de Salomão. E ao redor dela estão quem? Os valentes, os anjos. A gente viu, né? Os símbolos dos anjos são aqueles que são enviados para proteger aqueles que vão herdar a salvação. E aí agora a gente vai entender um pouco melhor o texto que a gente leu antes, que está em Abacuque, voltando lá para Abacuque, capítulo 3. O quinto livro antes, Malaquias, daí volta Zacarias, daí vai Ageu, daí o Sofonias, daí Abacuque, de trás para frente. Abacuque 3, o verso 8. Eu vou ler aqui, ó. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar, o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Então, olha só, está perguntando. Está falando de uma situação de guerra, depois vocês podem ler, né, de combate. Quem que é o mar? São aquelas nações, aqueles povos, que exatamente estavam sob domínio de Satanás e perseguiram a mulher. E Deus está onde ali? Em carros de salvação. Interessante isso, ó. Carros de salvação. Deus está nesses carros. E aí, olha só. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os alicerces até ao pescoço. E aí, ó, o verso 15, né? Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas.
Depois podem ler todo o capítulo, que é muito interessante. Aí, mas olha só que interessante, só para nós fecharmos então, o chave de ouro. Tem o carro de salvação que Deus está nele. Então aqui nós acabamos de ver que o carro de salvação que Deus está dentro é a igreja. É um símbolo da morada de Deus, onde Deus mora ali, temporariamente, tá, digamos, o espaço que ele está. E a gente começa a ver esses símbolos, tanto do carro de Deus, como da cidade de Deus, da morada de Deus, do templo dele, como a esposa dele. Tanto que esse carro, ele está revestido com o quê? Qual que é o interior dele? O interior é revestido com amor. Ali no verso 10, de Cantares 3:10. Cantares 3:10. O interior está revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Deus tem amor por nós. E o instrumento que ele construiu, que ele estabeleceu para a nossa salvação é a igreja. Então vejam só que interessante todos esses paralelos. E aí a gente conclui isso com o quê? Quem que está dentro? É o rei Salomão. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou sua mãe, no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. E agora voltamos lá para os últimos textos, né? Hebreus capítulo 1, os textos que a Ivete leu. Hebreus 1:5 diz o quê? Ali falou, beleza, a mãe coroou Salomão. E a gente entende, o rei, né, o Salomão ali é um símbolo de Jesus, que é o rei dos reis. Mas Jesus tem mãe? Não, mas vamos ver qual que é o símbolo. Quem foi a que gerou Salomão? Foi a sua mãe. Então ela foi gerada por alguém. Jesus, aí vemos aqui, ó, Hebreus 1:5, porque a qual dos anjos disse jamais? Deus falou, né? No caso, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Deus pegou seu filho para a raça humana. Então Jesus se tornou um ser literalmente gerado do Espírito Santo, que é Deus. Nós vemos lá em Mateus isso, né? Ele foi concebido, né? Maria concebeu do Espírito Santo. Então, o gerador de Jesus, no caso, na sua condição humana, é o próprio Deus. Então, quem gerou Jesus no corpo humano que ele tem é Deus, por meio do Espírito Santo. E aí, deixa eu só ver aqui se eu encontro aquele gerado pelo Espírito Santo, né? Ali o verso 20, Mateus 1:20, né, que fala no final, porque nela está gerado o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então agora vai Deus gerou ele. E aí vem o Hebreus 2:7, na verdade. Falando a respeito de Jesus, né? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e honra o coroaste, e o construíste sobre as obras de tuas mãos. Glória e honra de Deus coroou a Jesus, especialmente quando? Quando ele foi ressuscitado, quando ele venceu a morte, quando ele venceu Satanás. E aí vem o último texto, na verdade, que a gente vai falar, tanto Hebreus ali e Filipenses 2:9 confirma isso. Vocês lerem o que aconteceu com Jesus, vou deixar para alguém de vocês ler aí, então, o último texto. Filipenses 2:5-9. Especialmente o verso 9, né, para concluir. Quem achou aí, pode ler. Eric, é Filipenses 2:9. 2:9 mais o 5:9. Ai, eu não ouvi. Eu vou ler o 9 aqui, porque por isso também Deus o exaltou soberanamente. Tem um nome que é sobre todos os nomes. Em paralelo daquela coroação de honra e glória que Jesus foi coroado. E por que Jesus foi coroado? O que ele fez para ser coroado? Como Salomão foi coroado por sua mãe, né, como rei, Jesus foi coroado pelo seu próprio pai. Porque ele venceu a morte. Aí vem, quem achou aí? Filipenses 2:5-9.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Amém. E para que o verso 10 conclui, todos um dia se ajoelhem e dobrem perante Jesus e o adorem. Então, queridos, na segunda parte do Cantares 13 é bem profundo, que coloca exatamente a respeito de Jesus, da sua igreja, e dos símbolos que a sua igreja tem, tanto como a carruagem de Deus, o carro de salvação que ele colocou para os seus fiéis que creem nele, são batizados, fazem parte do corpo de Cristo, que compõe também o que também? A morada de Deus. A cidade de Deus, o santuário. Vejam que privilégio nós somos chamados a fazer parte desse corpo. Então, vamos orar para encerrar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por podermos estudar mais a Tua palavra e aprender mais desses símbolos proféticos e a Tua palavra, esses símbolos que representam e nos ajudam a entender melhor a Tua relação conosco e o Teu desejo para nós, que é muito maior, os Teus planos para nós são muito mais elevados. Ajuda-nos, Pai, a confiar em Ti de todo o coração. Ajuda-nos a nos entregarmos a Ti e fazermos parte desse Teu povo para a salvação nossa e daqueles com que nós entrarmos em contato, e que façamos isso e compartilhemos com outros essas boas novas, esse Evangelho eterno. Pedimos guia a vida de cada um nessa semana. Esteja conosco, por favor. Pedimos isso e agradecemos porque oramos em nome de Jesus. Tá? Amém. Boa semana a todos. Boa semana. Boa semana a todos. Boa semana. Boa semana para todos.